Quem aqui tem vivido momentos de grandes embates, ou tem vivido grandes embates para vencer alguns desejos que às vezes querem nos dominar? Você tem coragem de levantar sua mão? Tem alguém aqui que tem vivido essas dificuldades? Tem 3 aqui, comigo 4, 5, os demais, olha que benção. Acho que a mensagem está errada. A mensagem que Deus me deu, acho que está errada, não é para essa igreja não. Mas eu vou pregar ela mesmo assim, que eu sou teimoso, tá? Eu quero falar nessa manhã sobre derrotando as obras da carne. Amém, gente? Derrotando as obras da carne. Normalmente eu costumo pregar sempre falando algo antes, dando uma introdução, mas como eu já introduzi aqui bastante, fora do contexto, nós não temos muito tempo para isso, tá? Eu só precisava que alguém depois viesse aqui, só arrumar o relógio aqui, que ele está errado, para me ajudar, por gentileza. Isso, fica à vontade, Luiz, obrigado, viu? Nessa manhã eu quero falar sobre derrotando as obras da carne. Eu quero ministrar nessa manhã uma típica mensagem de domingo de manhã na igreja. Eu quero ser fiel ao que Deus colocou no meu coração. Quero ser muito fiel ao que Deus colocou no meu coração. E eu quero pedir que você me ajude a pregar glorificando o nome do Senhor. Eu posso contar com você? Eu digo, me ajude a pregar glorificando o nome do Senhor, porque esse tipo de mensagem está em desuso, está fora da moda, não é? Nós temos vivido dias em que, obrigado, viu? Nós temos vivido dias em que todo tipo de pregação tem sido ministrada. Cura, autoajuda, a mensagem mais voltada para o coach, uma mensagem voltada para a prosperidade, uma mensagem voltada para a confissão positiva, que você é obrigado a declarar para acontecer alguma coisa. Uma mensagem voltada para o neopentecostalismo. Pastor, o que é isso? A mensagem do neopentecostal é aquela mensagem que vale mais o que eu sinto do que o que a Bíblia diz. Vale mais as minhas experiências pessoais com Deus do que o que a Bíblia diz. E nós somos uma igreja que vivemos e somos sustentados e professamos o pentecostalismo clássico. Nós cremos que o Pentecoste não é evidenciado por manifestações que tocam somente no ser humano. O pentecostalismo clássico é aquele que indica que nós cremos que, embora temos a razão, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus tem o controle da nossa vida e nos torna cada dia mais racionais para compreender as mensagens bíblicas que o próprio Espírito, através da palavra, ministra ao nosso coração. Ser pentecostal clássico é crer nos dons do Espírito Santo, na sua totalidade. É crer na Bíblia na sua totalidade. É crer que o Espírito de Deus é o dono da igreja. É Ele que faz, é Ele que move, é Ele que toca, é Ele que revela, é Ele que converte. É Ele que mostra, aponta o caminho, e nós somos apenas um instrumento nas suas mãos. Então, esse tipo de mensagem sobre arrependimento é uma das mensagens que menos se tem sido pregada nos dias atuais. Eu não quero também ser aqui nécio ao ponto de dizer ou imaginar que vou, destrinchar ou concluir de forma plena todo este assunto, não. Mas eu quero alcançar o objetivo na qual o Espírito Santo tocou no meu coração para que fosse alcançado, tá? Eu quero pedir que coloque na tela Romanos capítulo 8, versículos 1 a 8. Quero pedir que você preste bem atenção. Eu quero ser o mais claro e objetivo possível para que você entenda o que Deus tem a falar conosco nesta manhã. Amém, gente? Posso ler? Preste atenção. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que era enfraquecida pela carne, Deus o fez,
enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Amém? Paulo, quando escreve essa carta, ele está escrevendo a uma igreja extremamente carnal. A igreja de Roma era uma das igrejas mais envolvidas com a prática sexual. A igreja de Roma, o ponto ápice daquela região, para que vocês tenham uma ideia, era um local onde existia uma celebração, um culto baseado a sexo, cuja sua arquitetura, pasmem, era o desenho, o modelo de um órgão masculino, erigido para o alto. Os romanos, eles sempre, desde os tempos antigos, eles tinham uma facilidade muito grande para declinarem para as questões sexuais, e de todos os tipos, todos os tipos. Haja visto que a maioria dos Césares, embora tivessem um título de autoridade, a grande maioria dos Césares que dominaram, dos imperadores, eles eram efeminados. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Roma, Paulo está se dirigindo a um povo que era totalmente perdido nas questões sexuais, nas questões de lascívia, nas questões em que envolviam o sexo ao deus Baco, da onde surgiu a palavra bacanal, sexo de casais que se misturavam regado a banhos de vinho. E essas pessoas então conheceram o Evangelho de Cristo, mas ainda sofriam forte influência desse estilo de vida romano. E Paulo então começa a pontuar e dizer para eles: olha, aqueles cujo declinam para os desejos da carne, eles deixam claro que o Espírito de Deus ainda não está dominando na vida deles. Aquelas pessoas que dão vazão aos desejos da carne, são pessoas que fica evidenciado e muito claro que o Espírito Santo ainda não foi aceito de forma plena no coração dessas pessoas. Ele diz que as pessoas que cometem e dão vazão ao desejo da carne não têm o Espírito de Cristo. Mas o versículo que eu frisei bem diz: mas vocês têm o Espírito Santo. Mas vocês têm o Espírito Santo. E quando falamos de obras da carne, não tem como fugir de um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que está em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 até o 21, dá para colocar na tela para nós, por favor? E deixar, tá? Diz assim, olha: ora, as obras da carne, obras do quê? São manifestas, imoralidade sexual ou prostituição, tá bom? Em algumas Bíblias está prostituição. Imoralidade sexual, impureza e devassidão ou lascívia, ok? Prostituição, impureza e lascívia.
Depois, próximo versículo: idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Volta no 19, por favor. Eu quero fazer aqui uma separação, uma interpretação hermenêutica para que você entenda do que Paulo está falando à igreja dos Gálatas. Paulo está apresentando 4 áreas e 4 tipos de pecados. Quanto, gente? 4. Preste bem atenção. O primeiro tipo de pecados são pecados sexuais que Paulo apresenta. Olha os 3 primeiros pecados: prostituição, que é imoralidade sexual, tá? Impureza, e o terceiro, devassidão ou lascívia. Esses 3 pecados são pecados da área sexual. Prostituição, que é porneia, impureza e lascívia. Pecados de ordem sexual. Próximo versículo. Aí vem os pecados de ordem de relacionamento. Diga assim: pecados de ordem sexual. Diga: pecados de relacionamento. Preste atenção. Eu estou apresentando um quadro de obras da carne. Diga assim: obras da carne. Isso. Obras da carne, tá? Preste bem atenção. Nós não estamos falando de somente tentações do diabo. Eu estou falando de obras da carne. Que quem pratica essas coisas, quando nós praticamos essas coisas, nós não temos, sabe, temos que ter a hombridade de não colocar a culpa em ninguém. Obras da carne, é nossa. Quando eu falo nossa, é nossa, não é sua, não é minha, é nossa. Então, 3 pecados de ordem sexual: prostituição, impureza e lascívia. Tá? Pastor, o que é prostituição, impureza e lascívia? Tudo num bojo só. Tudo quanto é tipo de relações sexuais fora da sua normalidade, que um homem e uma mulher pode cometer. Lascívia não tem a ver com um ato de relação sexual, mas tem a ver com o convite que alguém faz para o outro, somente até mesmo do seu comportamento, seu modo de olhar, seu modo de agir, seu modo de vestir. Vou repetir: seu modo de vestir, tá? O tipo de roupa que se veste, a maneira que se porta, o jeito que senta, o jeito que toca alguém. Isso é lascívia. A lascívia é evidenciada nessas coisas. Não é todo toque que é lascivo, mas tem toque que é lascivo. Um dia, um pregador estava num determinado lugar, num circo, e ele se assentou. E uma mulher que trabalhava no circo, uma trapezista, encostou do lado dele e conversou com ele. E quando ela estava do lado dele, conversando com ele, ela colocou a mão no ombro dele, conversando com ele. Na hora que ela colocou a mão no ombro dele, ele pegou a mão dela com todo cuidado, tirou, colocou a mão dela na perna dela, sentou-se de frente com ela e continuou a conversar. À noite, no culto, ela foi aos pés do Senhor, chorando, entregou a vida a Jesus. E no final do culto ele perguntou: por que a senhora correu e esperou até a noite para entregar a vida a Jesus e não fez quando conversamos à tarde? Ela falou: porque o Senhor foi o único de todos que vieram pregar para mim, que quando eu coloquei a mão no ombro, não me fez um convite indecente, mas tirou a minha mão e pregou Jesus de verdade para mim. Então a lascívia ela é apresentada às vezes somente num olhar, num toque, numa maneira de falar.
obras da carne, desejos sexuais, pecados sexuais, prostituição, impureza e lascívia, pecados de relacionamento. Quantos pecados sexuais eu mostrei? Diga assim, 3. Agora vamos para os pecados de relacionamento. Olha aí, ó, inimizade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões, invejas e homicídios. Se não me falha a memória, tem 8 aí? 9. São 16 ao todo. 9. Pecados sexuais são 3. Pecados de relacionamento são 9. 3 vezes mais. Para que possamos entender o quanto precisamos da graça de Jesus atuando na nossa vida. Para que possamos compreender definitivamente o quão bom nós somos. Para que possamos enxergar, porque tem gente que tem uma imagem muito elevada de si mesmo. Acha que é bom demais. Acha que é santo demais. Acha que é forte demais e brinca com algumas coisas. Às vezes foge das questões sexuais, é uma pessoa íntegra nesse sentido, mas aqui peca. E é a mesma coisa, não há 2 pesos e 2 medidas, é a mesma coisa. Pecados de relacionamento, pessoas que não conseguem manter amizade com um grupo de pessoas na igreja, ou aonde trabalham, ou na família. Pessoas que só vivem em guerra, quando tem amizade com um, não tem mais com o outro. Pessoas que não conseguem viver sem desavenças, sem causar problemas. Pessoas extremamente ciumentas, até mesmo com amizades. Ciumentas de cargos. Ciumentas de familiares. Pessoas que não conseguem deixar de ser egoístas. Eu divido até o momento em que eu ainda estiver com um pouco mais. Eu aceito você bem, mas nunca melhor do que eu. Pessoas egoístas, pessoas que onde entram causam dissensões, pessoas que onde chegam num grupo, não demora muito tempo, já começou a haver divisões, facções, são pecados de relacionamento. E Paulo fala isso à igreja dos Gálatas, vocês têm que tomar cuidado, prestem atenção. E eu falo para vocês nessa manhã, como um pai, que eu me senti assim quando Deus me deu essa palavra. Coloque a igreja na sua frente e sinta-se como se você estivesse sentado numa cadeira diante dela e dê orientações como um pai dá para um filho. E eu falei, Senhor, eu vou fazer na íntegra. Vou fazer na íntegra, porque isso aqui vai mudar a vida de pessoas que estão aqui nesta manhã. Se sua vida não for impactada através de uma palavra como esta, nada mais pode fazer, alterar o curso da sua história, da minha história, da nossa história. São verdades bíblicas. Eu não quero fugir do texto bíblico, eu não quero fugir do que Deus me deu. Mas nós precisamos entender e crescer, nós não somos mais meninos, nós já devemos ser pessoas, que devemos estar sendo alimentadas com comida sólida, mas muitos estão ainda sendo alimentados com leite, porque não suportam uma comida forte, mas hoje você vai comer, nem que você engasga, mas de indigestão não vai causar. Eu sei que vai ensinar você, e vai fazer você crescer na fé e amadurecer hoje, anos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. O que eu estou fazendo aqui hoje, pregando esta palavra nesse domingo, para você e para todas as pessoas que estão cultuando em casa, chama-se de disciplina preventiva. Existem 3 tipos de disciplina na igreja. A disciplina preventiva, que o pastor prega, ensinando, olha, cuidado, porque se acontecer, preparando a igreja, orientando a igreja. Tá? A segunda é aquela corretiva, que aí você não prega antecipando, não, você tem que chamar a pessoa. E a terceira é a máxima. 1 Coríntios capítulo 5 fala que existe até casos de exclusão na igreja. Tá? De repente um homem que causa acaba com uma família,
um estupro, um assassinato entre irmãos, coisas extremas como tem em 1 Coríntios capítulo de número 5. E depois de um tempo, esse homem que foi excluído, que estava tendo um relacionamento com a esposa do seu pai, Paulo mesmo fala depois: reintegre ele agora que ele está restaurado. Então existem esses tipos. Agora a mensagem que Deus me deu nesta manhã é forte. É forte, porque a gente precisa aprender a ser crente. Está na hora, gente, da gente aprender a ser crente. A gente parar de querer chupetinha, sabe? Não, a gente está na hora da gente crescer, amadurecer de uma vez por todas, porque Deus está chamando gente aí para a sua obra, e essas pessoas que Deus está chamando para a sua obra tem que ser pessoas que são, sabe, altamente treinadas, aperfeiçoadas no Espírito para servir de instrumento, sabe, alinhado, refinado, afinado, para que Ele possa realmente usar em suas mãos. Eu estou falando para essas pessoas? Glória a Deus. Então estão aí os pecados de relacionamento. O terceiro bojo de pecados são os pecados religiosos, tá? Os pecados religiosos, tá joia? Que ele fala assim, olha: idolatria, feitiçaria e heresia. Idolatria, feitiçaria, tá? E heresia está lá no começo, mas não tem problema, está aí no texto. Pecados religiosos, idolatria, feitiçaria e heresia. O que é uma heresia? Heresia é um ensino distorcido à palavra do Senhor, tá? Heresia é um ensino contrário ao que a Bíblia ensina, ok? O que é feitiçaria? É só lá fazer um feitiço? Não. Rebelião também é feitiçaria. Causar problema num grupo, numa igreja, numa família, num casal, através de uma conversa, também é pecado de feitiçaria. Tá? Então, e a idolatria. Idolatria não tem a ver só com o meu ídolo é o Mick Jagger. O meu ídolo é o Michael Jackson. O meu ídolo é o Ronaldinho Fenômeno. Não, às vezes o seu ídolo é você mesmo. Às vezes o meu ídolo sou eu mesmo, porque eu me acho tão superior que eu acabo construindo um ídolo dentro de mim. E se eu não pregar, a igreja não vai ser abençoada. E se eu não cantar? Se eu não cantar, o povo não sente nada. Se eu não fizer, então eu construo um ídolo dentro de mim. E esse ídolo às vezes é maior do que os externos, e me impede de crescer de verdade. Posso ouvir um amém? E o quarto grupo de pecados que estão aqui são pecados de domínio próprio, que é glutonaria e bebedice. Dá para colocá-lo no final? Glutonaria e bebedice. Deixa eu ver na minha tradução aqui o versículo. É glutonaria. Glutonaria, gente, é a pessoa ter fome para comer uma azeitona e querer comer uma melancia. Glutonaria. O engraçado é que a gente já viu tanta gente ser disciplinada na igreja. Versículo 21. Versículo 21. Está aí, ó. Tá? Cadê? Virgem embriaguez. Na minha tradução aqui está no 21. 20, versículo... É isso aí, versículo 21. Inveja, homicídio, bebedice e glutonarias. É a tradução, né? Não tem problema. Tem gente que tem fome para comer uma azeitona e quer comer uma melancia. E come. E depois passa mal. Aí haja oração para expulsar o demônio. Haja oração para expulsar o demônio. E o demônio está no estômago, acumulado. Chamado 550, 600 gramas de comida. E depois toma uma Coca-Cola junto. Porque tem uns que ainda falam assim. Cabe mais. Mas eu tenho vários pastores aqui. Vocês já viram alguém ser disciplinado numa igreja por causa que comeu demais e passou vergonha numa festa?
num churrasco, numa empresa. Nunca viu. E é pecado, porque é falta de controle, é falta de domínio próprio, tá? Bebedice. Hoje é moda, né? Hoje é moda. Não, mas a Bíblia não fala que é pecado beber, ela fala que é pecado embriagar. Aí o tonto, me perdoe a expressão, viu, gente? O tonto chama um monte de gente na casa dele, faz aquela festa e posta a mesa cheia de cerveja e põe no Facebook. E acha que isso aí é normal. Sabe? Acha que é normal. Não, mas só está nós aqui, é dentro da minha casa. Mas você pegou sua casa e colocou lá fora, para todo mundo ver. Sabe? Festas, com um copo de uísque, vinho na mão. Meu Deus, está arrumando problema para si mesmo. Coisas que poderiam ser evitadas, simplesmente com um pouco de equilíbrio, domínio próprio. Deus nos chamou para ter uma vida equilibrada, uma vida tranquila, sem ninguém pegando no teu pé, meu filho, minha filha, sabe? Tem gente que está na igreja, serve, tem a vida de crente, aí vai para a festa, vai para a balada, desceu até o chão e tira foto. O Senhor é meu pastor. Vai para a praia, sabe? A sunga do bad boy, o fio dental, e está lá, né? Olha, levo meus olhos para o monte. Irmão, pelo amor de Deus, seja equilibrado, pelo amor de Deus, guarde, se reserve, se preserve, porque fazendo assim você vai ter tranquilidade, você não vai ter ninguém, sabe, como um comichão no teu ouvido, trazendo desavenças, problemas para você ter que resolver, dedos apontando para você, olhos apontando para você. Aí o desequilibrado ainda fala assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não me preocupo com o que falam comigo. Devia se preocupar, porque nós somos uma carta aberta, nós somos a Bíblia que o mundo lê, e precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não lê Bíblia. A Bíblia é para você e para mim. Bíblia é para nós. Cutuca quem está ao seu lado e fala assim: está difícil, mas eu não vou embora. 1 Coríntios 6,19, coloca na tela para mim, por favor. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 6,19. Eu vou lendo aqui, tá? Pode ser? Já está lá? Obrigado. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que o que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Dá uma cutucada em quem está ao seu lado, aproveita que está escuro antes que ele caia da cadeira dormindo, e fala assim: olha, esse corpo que você tem não é teu. Digo, o dono dele chama Jesus. Digo, ele tem ciúmes dele. Glória a Deus. E quem destruir esse corpo, a Bíblia nos diz que Deus o destruirá, porque Deus habita nele. Não é meu, é de Deus. A partir do momento que eu entreguei minha vida a Cristo, Paulo fala assim: olha, eu estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, agora é Cristo que vive em mim. Agora me fala uma coisa: quem foi crucificado está vivo? Não, está morto, está morto. Morto tem vontade, morto tem desejo, morto decide alguma coisa? Não. Então, se eu estou morto para Cristo e Ele vive em mim, eu tenho que deixar que Ele dirija a minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, como derrotar esses desejos? Como lutar contra isso? Porque é difícil, não é fácil. Você acha que alguém fuma porque quer? Você acha que alguém se embriaga porque quer? Não, ele quer só tomar uma dose. A pessoa quer só fumar um cigarro, porque o vício já dominou. A pessoa não faz porque quer. Ela entrou nessa barca, mas ela não faz mais simplesmente porque quer.
Ela faz porque agora ela é dominada. Ela não é mais livre. E essa é a maior verdade do Evangelho. Por que você não faz? Porque você é escravo da igreja? Por que você não faz? Porque o pastor não deixa? Por que você não faz? Porque alguém vai dedar você para o ministério? Você não faz porque você verdadeiramente tem opção. E quem tem opção é porque verdadeiramente é livre. Eu não faço porque eu sou livre. Eu posso dizer, pegar na mão, cheirar, olhar, sentir um cheiro e falar: não, eu não vou usar, não vou fazer mais, porque hoje eu tenho opção, porque Cristo, através do seu Espírito que operou em mim, me deu vida, me deu agora a opção, e eu posso dizer não, eu posso dizer sim, eu posso fazer, eu posso não fazer, mas eu escolho não fazer porque Ele me fez livre. Glória a Deus. Então, como vencer? Em primeiro lugar, crucificando a carne. É crucificando, é entender isso definitivamente. Eu estou morto para o mundo. Diga assim: eu estou morto para o mundo. 1 de Pedro 2,11. Eu estou morto para o mundo. Olha que Pedro escreve: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, ou seja, pessoas que estão aqui de passagem, tá? Eu peço para vocês, como pessoas que estão aqui de passagens, que vos abstenhais, ou seja, se distancie, deixe de lado, das concupiscências da carne, ou seja, dos desejos, sabe? Se distancie, fuja dos desejos da carne, que combatem contra a sua alma. Fuja, em nome de Jesus, fuja. Mas pastor, eu tenho controle no canal. Fuja, bloqueia, manda alguém colocar uma senha e joga a senha no lixo. Fuja, não brinque com Satanás apenas com um botão. Você vai perder a batalha. Tem gente que pensa que existe uma batalha épica no céu, entre o diabo de um lado e Deus do outro. Essa batalha não existe. Gente, essa batalha não existe. Não existe uma guerra entre Deus e o diabo. Você precisa entender definitivamente isso. Não existe uma guerra entre o diabo e Deus. Não existe. Quem seria páreo para o Senhor? Não existe inimigo de Deus. Não existe. Existe o inimigo da criatura que Deus criou, o inimigo de nossas almas. Satanás é inimigo teu, é inimigo meu, é inimigo da igreja. Satanás não é inimigo de Deus. Satanás não tem poder contra Deus. Então Satanás, ele quer destruir é a mim e é a você. É a coroa da criação. Por quê? Porque essa coroa da criação a ela, a mim e a você, foi entregue toda a terra. Tudo aqui foi entregue nas nossas mãos. Isso foi perdido lá no Éden com o pecado de Adão e de Eva, mas foi entregue para nós. Então a guerra de Satanás não é contra Deus. Ele sabe que contra Deus ele não tem autoridade nem poder. Ele não tem. A guerra de Satanás é contra a minha vida e contra a tua vida. O desejo de Satanás é que você continue dizendo assim: eu vou passar lá, vou só cumprimentar, mas são meus camaradas da antiguidade, onde eu cheirava, roubava, fazia, acontecia. Eu vou passar lá, eu vou dar um salve para a galera, eu vou chegar lá, vou apenas sentar na roda lá, não vou tomar nada, não vou fazer nada, vou falar de Jesus e vou embora. Não, não faça isso, não brinque com essas coisas em nome de Jesus. Jesus tirou de lá com raiz e tudo. Passe pela rua de trás, evite passar, cumprimenta de longe, chame para vir à igreja, dê um abraço no máximo e fala: Jesus te ama, mas não brinque, porque Satanás tem um laço preparado para a tua vida. Não brinca, não brinca, vos abstenha dos desejos carnais, foge disso, sabe? Todo mundo aqui sabe qual é o seu ponto fraco, todo mundo sabe, todos sabem. É que tem gente que acha que o ponto fraco é mais fraco do que ele. Mas não é. Não é, não brinca. Não brinca, não coloque a tua mão em cumbuca fechada, já dizia minha avó. Não brinca. Satanás está à espreita. 1 de Pedro 5,8 diz assim: olha, vigiem, sejam sóbrios, porque Satanás, o vosso adversário,
está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vigia, preste atenção, foge da aparência do mal, e Deus guardará a sua vida até o dia do arrebatamento. Então crucifique a sua carne. Agora, como que eu crucifico minha carne? Nascendo de novo. Mas pastor, eu já sou nascido de novo, então temos que agir como quem nasceu de novo. Por isso que Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3, versículos 6 e 7, não foi? Olha, necessário é nascer de novo. Não vos maravilheis, tá? Quando eu vos disse, necessário é nascer de novo. Coloca o 7. O 7, olha lá, não vos maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O que quer dizer nascer de novo ali? Peraí, mas pastor, eu nasci assim. Eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu sou nervoso mesmo, eu sou explosivo, eu sou estourado. Então você nasceu da sua mãe assim. Mas agora você tem que nascer de novo do Espírito para que não seja mais assim. Mas pastor, eu nasci assim, eu tenho essa queda para a questão da homossexualidade, da homoafetividade. Eu nasci assim, então está na hora de nascer de Deus agora, porque aquele que é nascido de Deus é uma nova criatura. Glória a Deus, é assim que nós temos que fazer. É por isso que Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É negar, eu quero fazer, mas eu vou negar. Eu quero pecar, mas eu vou negar. Eu gosto disso, mas eu vou abrir mão. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, venha após mim e segue-me, 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 segue-me. Então temos que crucificar a nossa carne. Temos que crucificar. Se a gente não crucificar a nossa carne, Satanás nos crucifica. Nós temos que, lutar contra isso. Essa guerra é minha. Essa guerra é sua. Essa guerra é nossa. Sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós nunca vamos vencer. Nunca. Só venceremos essa guerra debaixo de muita oração, entrega, aleluias, e crucificando a nossa carne. Em segundo lugar, como derrotar as obras da carne? Controlando os nossos desejos. Coloca na tela para mim Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Preste atenção aqui, gente. Tiago capítulo 1, versículo 14, olha o que diz. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. 15. Depois, havendo a concupiscência, o desejo sendo concebido, dá luz ao pecado. O pecado sendo consumado gera a... Então você é atraído pelo pecado. A carne te leva. Você é atraído pelo pecado. Quando você é atraído pelo pecado e cai no pecado, pronto, o pecado gera a morte. Mas Jesus disse assim, mas eu vim para que todos tenham, para que todos tenham, para que todos tenham e a tenham em abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Então controle os seus desejos. Controle. O crente precisa ter controle. O crente precisa ter controle para ficar dando escândalo. Até tem crente que dá vexame até em festa de família. Não é verdade? Dá vexame até em festa de família, beberrão, depois que toma é crente na igreja, às vezes serve, às vezes até, trabalha na igreja, mas beberrão, aí toma algumas coisas, já começa a achar tudo quanto é mulher mais bonita que a sua esposa, começa a falar demais, coisas que até para uma pessoa que não é cristão não é bonito. Mas são verdades que eu não posso me eximir de falar. Eu não posso, porque eu tenho um chamado na minha vida. E o chamado é muito mais forte do que eu. Glória a Deus. Mas pastor, tem gente que vai ficar brava. É para ficar bravo. Pode ficar bravo comigo, mas fique bravo primeiro consigo mesmo. Assim pelo menos fará uma autoanálise. E entenderá que precisa mudar de atitude para verdadeiramente saber o que é ser um cristão. Glória a Deus. Controlando os desejos, tá certo?
como vamos controlar o desejo? O que acontece quando nós nos controlamos o nosso desejo? Tá? Nós nos tornamos inimigos do mundo. Glória a Deus. Inimigo do mundo não é querer brigar com ninguém. Não. É só ir na contramão. Só ir na contramão. Coloca para mim Tiago capítulo 4. Olha que texto. Para você entender. Preste atenção. Eu quero pedir para a igreja. Vocês podem ler comigo? Ao som de 3. 1, 2, 3. De onde? Pronto, é uma pergunta. Nós estamos fazendo para nós mesmos. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Vamos lá, 1, 2, 3. Porventura. É até retórico. Não precisa nem de... Não, pastor, por que eu faço isso? Porque os membros estão guerreando entre si. E os problemas surgem do quê? Porque causaram um problema? Não, eu mesmo fui o causador. Por que eu fui o causador? Porque eu não tenho sossego comigo mesmo. Porque ao invés de eu buscar sossego, refrigério, paz em Deus, eu tento resolver os meus problemas dos meus jeitos. E eu tentando resolver os meus problemas, sabe? A minha maneira, eu vou sempre priorizar o que é meu ao que é dos outros. Eu vou sempre querer ganhar a perder. Eu vou sempre querer levar vantagem. E isso causa, tá? Nos causa problemas posteriores. Porque às vezes, nós precisamos entender que às vezes, perder para nós é a maior vitória que Deus quer nos dar. Às vezes você não conseguir fechar um contrato é a maior vitória da tua semana. Porque aquele contrato às vezes vai te trazer um problemão, contenda, discussão, perda, nervosismo, sabe? Às vezes não conseguir aquele novo cliente que você quer, você está doido por ele, às vezes não conseguir aquele cliente é o maior livramento que Deus está te dando por pelo menos 1 ou 2 anos de problemas. Mas aí a gente quer, a gente busca, porque a gente não quer perder. Afinal de contas, para que eu paguei tanto curso? Eu fiz tanta aula, tanto coach, eu fiz tanto curso de aprendizado, de empreendedorismo, e eu sou o cara, eu tenho que ir lá. Não, Deus me chamou para isso aqui, eu vou mostrar que mulher também trabalha nesse ramo aqui, e eu vou e vai lá e traz, arrasta. Quando arrasta, vem os pepinos todos juntos. Então, da onde vem nossos problemas, guerras, pelejas? De nós mesmos. Do nosso ego inflado, porque eu quero, porque eu tenho, eu não vou abrir mão de jeito nenhum, não vou perder essa concorrência de jeito nenhum. Na realidade, sabe? Na realidade está atraindo para si problemas sérios. Próximo versículo. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Em vez de pedir, tenta resolver. Em vez de pedir, vai lá resolver o problema. Em vez de orar, vai lá tentar arrancar força. Sabe? E nada tendes, porque não pedis. Próximo versículo, por favor. Tá? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Olha aí. Adúlteros e adúlteras. E adúlteros aqui é no sentido pleno da palavra. É aquele que troca, adultera, muda. Sabe? Muda o teor de uma coisa para outra, adulteração. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 22 e 23, por favor. Preste atenção aqui. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O que nós vamos escolher?
nós vamos escolher tomar as rédeas da nossa vida, tentar solucionar os nossos problemas, levar vantagem em tudo, não perder, não abrir mão. Afinal de contas, nós somos fortes. Afinal de contas, nós somos filhos do rei. Afinal de contas, Deus nos chamou para reinar. Afinal de contas, nós somos a coroa da criação. Não, eu vou fazer tudo isso, eu não vou perder nunca, eu não vou abrir mão, eu não vou demonstrar minha fraqueza, porque Deus é na minha vida. Não. O importa é que Ele cresça. Eu vou repetir, o que importa é que Ele cresça e que eu diminua. A sua força está em você reconhecer a tua fragilidade. A tua vitória está em você reconhecer que não tem força sozinho. As obras da carne são derrotadas dessa forma, crucificando a carne, controlando os desejos, obedecendo o controle do Espírito Santo de Deus. Você precisa parar, ou melhor, você precisa entregar o controle nas mãos do Espírito Santo. O vô da minha esposa, acho que morreu com quase 100 anos. E uma característica que eu falo até hoje: você não conseguia sentar do lado dele para conversar na sala, porque ele não parava um minuto num canal. E a gente querendo assistir alguma coisa. Assim está muita gente aqui hoje, o controle da sua vida em suas mãos, achando que está tudo bem. Mas Deus, nessa manhã, Ele está dizendo para você através do seu Espírito: passe o controle da sua vida para as minhas mãos. Passe para as minhas mãos. Glória a Deus. Coloca Romanos 8, 9 a 11 aí, por favor. Ó, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vos vivificará o vosso corpo mortal para o seu Espírito que em vós habita. Se o Espírito de Deus nos guia, glória a Deus, a nossa vida precisa ter uma mudança imediata. De hoje para amanhã, a sua vida precisa ser alterada, o curso dela tem que mudar. Coloca Romanos 8,16, por gentileza, na tela. Eu quero concluir, nós não temos mais tempo. Romanos 8,16. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, fôlego de vida, Espírito com letra minúscula, sopro, e somos filhos de Deus. Então, o texto anterior: se o Espírito de Deus verdadeiramente habita em nós e nos vivificou, o mesmo Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, a nossa vida precisa estar escondida nele, precisa estar nas mãos dele. Ele tem que ter o controle da nossa vida. Glórias a Deus, aleluias. Porque tanta gente sofrendo e dizendo: eu orei antes e Deus falou comigo. Não, você pode ter orado, mas Deus não falou com você. Deus não falou com você. Sabe quando você fala para alguém assim: olha, precisamos conversar, mas não houve conversa? É assim que muita gente fala com Deus: Senhor, precisamos conversar. Senhor, eu preciso de um milagre, me responde, confirma, Senhor, através de tal coisa. E de repente acontece algo semelhante, a pessoa já associa aquilo com uma resposta de Deus. Não, Deus quer filhos que conversem com Ele.
Conversar com Deus não é 2 minutos. Conversar com Deus não é 3 horas. Conversar com Deus é uma conversa em que você tem a plena convicção de, porque está conectado com Ele, o Espírito de Deus testifica que Ele está ouvindo a tua oração. Pastor, como eu sei que Deus está ouvindo minha oração e como eu sei que estou tomando decisões corretas? Quando você tem a convicção, tranquilidade, humildade, simplicidade, amor, condição plena, espiritual, de entender que você tem levado uma vida que glorifica o nome do Senhor. Fica de pé, por gentileza. Glórias a Deus. Aleluia. E nessa manhã, o peso dessa palavra, permeie o seu coração e sua alma. Você saia daqui um pouco mais crente. Você saia daqui um pouco mais convicto de que Jesus não te chamou para você passear no reino. Que Jesus não te chamou simplesmente para você fazer parte de uma igreja. Que Jesus não chamou você simplesmente para viver um evangelho de domingo em domingo, de festa em festa, de quinta, dunamis, domingo de manhã ou domingo à noite. Que Jesus não te chamou para você uma vez ou outra subir aqui e cantar. Que Jesus não te chamou para você vir aqui aos domingos de manhã e sair daqui à noite porque vai tocar na igreja. Que Jesus não te chamou para você contribuir porque você tem um bom salário. Que Jesus não chamou você porque você tem algumas qualidades que podem contribuir com a igreja, com o ministério. Jesus chamou você porque Ele amou você. E Ele te amou tanto que Ele te separou de um grupo de naturais. Ele tirou você de uma malha, trouxe você para perto dEle, simplesmente porque Ele quer relacionamento íntimo com você. É isso que Jesus quer com você, relacionamento. Relacionamento. Marcos 3, versículo 13, se não me falha a memória, diz assim, olha: e Jesus, subindo para o monte, chamou para si, aleluias, aqueles que Ele quis. E o mais lindo, olha lá, e vieram a Ele. Nessa manhã Jesus está te chamando. Mas por que eu? Porque Ele quis. Mas eu tenho algo especial? Zero. Mas Ele quis. Mas eu sou o melhor da minha família? Ele quis. Ele quis. É por isso que Ele te chamou. Agora a segunda parte cabe a mim e a você. Nós vamos a Ele? Nos entregar de todo o coração, ser diferente no ato, no trato, no jeito de falar, de agir, de negociar, de comprar, de vender, de ser patrão, de ser funcionário, de ser servo, de ser obreiro, sabe, de ser um ofertante, de ser um dizimista, de operar na igreja, de nos mover nos dons espirituais. Aí a nós, cabe a nós. Esse chamado é individual, esse chamado é inegociável, esse chamado é imutável. Fecha os teus olhos que eu quero orar por você que está na igreja, por você que está em casa. Senhor, a Tua palavra foi ministrada, Pai. Pai, eu não vou ministrar essa palavra aqui à noite. O Senhor me direcionou, Pai, para falar essa palavra aqui de manhã. E eu te agradeço, Senhor, pelo teor da Tua palavra. Senhor, é uma palavra, Senhor, que nos confronta. E evangelho não é melhorar, evangelho é transformar. Por isso eu te adoro e peço que o peso dessa palavra, Senhor, ó Pai, fique